Então, Renata, você tem um livro para publicar? Me conta mais um pouco sobre o seu projeto. Bom, eu escrevo há um bom tempo, há mais de 10 anos, e as pessoas me perguntavam sempre, cadê seu livro? Cadê seu livro? E eu não tinha livro publicado. Eu só publicava em redes sociais, em alguns sites, um ou outro. E eu não tinha tido essa pretensão ainda de publicar livro. Mas a demanda foi aumentando, né? As pessoas começaram a perguntar mais. Nossa, você precisa escrever, você precisa escrever. Eu falei, então eu vou escrever. Vou publicar um livro então. E é engraçado que isso partiu do público para mim, não foi de mim, né? Nossa, eu tenho um sonho de publicar um livro. Não, veio deles pedindo para eu publicar. Aí, esse ano, né, virando o ano, a gente sempre fala, não, esse ano eu publico, esse ano eu vou fazer. Foi quando eu falei, não, agora eu vou fazer e vou selecionar, como eu escrevo há muito tempo, né, e eu não tenho uma categoria pré-determinada, né, eu escrevo sobre a vida. Eu escrevo sobre comportamento, eu escrevo contos, eu escrevo sobre relacionamento com Deus, de forma natural, simples, não religiosa. E eu recebo depoimentos constantemente de pessoas, né, meus leitores, que eu não os conheço pessoalmente, mas que falam, nossa, eu vejo, você faz parte da minha leitura diária, né, e muita coisa mudou. E esse feedback é muito bom, né, pra gente. Isso foi me alimentando e me deu vontade de escrever o livro, e eu não sabia por onde começar, né, porque eu escrevia de forma muito livre. E o livro tem toda um pacote, né, que você tem que se encaixar. Aí eu resolvi selecionar alguns textos, né, de tudo que eu escrevo, que são muitos, na verdade, daria para fazer vários livros, e fazer um blog. Eu criei o nome do meu site, antes era blog, chama Dupla Delícia, da frase de Mário Quintana, que fala que o livro traz a vantagem de estar sozinho e ao mesmo tempo acompanhado. Isso. E eu criei o livro que vai chamar Dupla Delícia, o blog que virou livro, que veio de tudo isso, né? Veio dessa forma íntima de conversar com as pessoas, dessa forma pessoal, e as pessoas se sentem próximas. E agora vai tornar realidade. Ótimo. E essa seleção desses textos, você falou que escreve sobre vários assuntos, temas, né? O livro é dividido em categorias ou ele contempla um pouco de cada, assim? Como eu escrevo há muitos anos, eu não sei, no Dupla Delícia eu acho que está desde 2008, 2009, acho que por aí, não sei, não me lembro direito. Mas eu comecei dos últimos textos, né, porque senão ia demorar muito, então eu comecei de 2018 a 2019, que eles estão mais seccionados, estão mais divididos. Eu dividi o livro em 2 sessões, uma que se chama Dos Papos com Deus, que são meus papos com Deus, né? Que Deus vai conversando comigo, eu vou conversando com Deus, e eu leio a palavra, eu leio a Bíblia, e Deus vai me orientando algumas coisas, dando alguns entendimentos, de forma clara, né? Sem nenhum linguajar religioso. E tem a parte que eu falo mais de comportamento, de que tem uns contos de relacionamento. É uma sessão que chama Das Coisas do Coração. Então ele é dividido nessas 2 sessões. Legal. E estamos, né, conversando sobre o seu livro, né, sobre torná-lo realidade, a publicação, e chegamos num ponto, né, sobre viabilizar essa edição, né? E eu vejo uma forma, e o poder, né, das mídias sociais, você que já tem um público, uma audiência, né, já formada a respeito desse livro, eu vejo como uma grande oportunidade para viabilizar, seria engajar essa sua audiência para viabilizar essa publicação através de uma pré-venda. Você pode chamar esse pessoal que já está te cobrando esse livro, né, para uma pré-venda, e dessa maneira você conseguir viabilizar o financiamento do seu livro, né? Existem várias ferramentas, várias técnicas, né, que você pode estar aplicando. Uma delas, eu posso te dizer, que tem dado certo com vários autores, né? Fazer uma edição especial para essas pessoas que aceitarem esse desafio, né? Você lança numa forma de um desafio, né? Uma edição especial com alguma coisa diferenciada para essas pessoas que vão comprar antecipadamente, né? Mesmo antes do livro estar pronto, então elas precisam ter um motivo a mais para comprar antecipado. E você pode, de alguma forma, oferecer isso.
para essa sua audiência, né? Que seja alguma coisa diferenciada nessa edição, como um acabamento especial, uma foto a mais, um algo a mais que você possa produzir e entregar para essas pessoas que vão estar adquirindo antecipadamente. E para fazer essa chamada também, né, da venda antecipada, é importante ela ser limitada, né? Porque você cria, né, um respeito ali também com quem comprou antecipado. Depois, se a outra pessoa comprar depois e quiser esse bônus a mais... Você honra quem? Você honra quem fez. Então tem que ser extremamente ético nisso também. Porque se você fizer essa mesma condição depois desse tempo, alguém vai acabar descobrindo e acaba perdendo essa credibilidade. Então é importante manter isso. E ser vendido, por exemplo, por um período, né? Você abre e fala, nos próximos 15 dias, uma semana, né, vai estar aberto para essa venda, né? E esse pessoal que já te conhece, que já tem cobrado, eu tenho uma grande expectativa que eles vão, vamos dizer, assumir esse projeto junto com você, porque eles já estão te cobrando, né? Mas isso também tem que ser muito bem, você tem que fazer toda uma programação, um script bem detalhado para que isso seja efetivo também. Isso entre vamos dizer, como prioridade para essa sua audiência. E é importante, né, também utilizar até um impulsionamento no Facebook, no Instagram, para ter uma visibilidade maior junto a essas pessoas, né? Porque mesmo você tendo lá um tanto de seguidores, isso, vamos dizer, a comunidade, vamos dizer, que trabalha, né, com divulgação nas redes sociais, falam que o Facebook acaba selecionando quem vai receber a sua publicação, né? Todo mundo que é notificado e tal, então, para justamente forçar a fazer o impulsionamento. E hoje é possível, né? Na verdade, você pode começar inclusive com um orçamento pequeno ali, para ter um engajamento, para conseguir esse engajamento, né? E o Facebook, ele se esforça, as ferramentas dele se esforçam para apresentar isso por um maior número de pessoas possíveis, né? Por exemplo, se você fizer esse lançamento, essa pré-venda, por exemplo, por 7 dias, seria um prazo interessante, né? Você impulsionar isso nas redes sociais por 7 dias, por exemplo, R$7 por dia por 7 dias. Essa pré-venda. Então, por uma semana, essas pessoas vão estar vendo a sua pré-venda e a chance dela vender é maior. E é importante, eu vejo assim, como também chegar a esse prazo e fechar esse carrinho, né? Se esse carrinho estiver aberto, fechar o carrinho na data, para justamente gerar também escassez. Porque para quem comprar, verificar que ela está se esforçando também, e ela é limitada, vai ser uma edição especial, uma edição limitada por um prazo específico. Então eu acredito que dessa maneira você consiga viabilizar a sua edição. Bacana. É bom porque a gente, quando a gente vai publicar um livro, eu não sabia, nunca tinha publicado, então a gente não sabe as coordenadas, né? Não sabe na prática as medidas a serem tomadas. Esse esclarecimento faz bem. É importante para ter. Não sabe como é que a editora faz, o que não faz, tem toda a questão de diagramação, toda essa informação de pré-venda é importante para mim, né, de saber o funcionamento, para poder engajar mais, para poder, digamos, profissionalizar, né? Exatamente. Hoje, com a própria internet, né, existem várias maneiras de você publicar um livro, mas nem sempre ele sai de uma maneira profissional. Existem maneiras, vamos dizer, gratuitas, inclusive, né? Mas você não tem uma garantia de que ele vai sair de uma forma profissional, vai depender de N fatores, né? Então a gente sempre busca fazer todas as orientações para que o livro ele saia, vamos dizer, nos padrões aceitáveis, né? E conosco aqui você vai ter toda a parte, né, de gravação do miolo, criação da capa, o registro do ISBN junto com o código de barras, ficha catalográfica, o depósito legal, que muita gente não sabe, mas é algo muito importante, existe uma lei que trata disso, que é toda publicação no Brasil, ela tem que ser enviada para a Biblioteca Nacional. Então a gente já faz esse envio para a Biblioteca Nacional, para o Arquivo Histórico Nacional, isso é importante para isso. E também o livro, nós
distribuímos ele nos marketplaces online, então ele vai estar disponível nos principais pontos de vendas, varejistas online, e o e-book ele vai para todas as livrarias em nível mundial. Então, os principais globais, né? A Apple, Google, Amazon, e aí tem as livrarias americanas como Barnes & Noble, as livrarias europeias, tantas livrarias europeias, e também as nacionais, né? Hoje nós temos, inclusive também, serviço de empréstimos de livros, né? Que hoje também está muito comum. Então, pessoas que pagam assinatura, né, para poder ter acesso a livros, então também tem esses serviços. E é importante, né, você ter toda essa gama de opções para o leitor, né, estar disponível. E o que não impede também de você fazer a sua própria divulgação e sua própria venda. Né? Só amplia, né, a distribuição, amplia o alcance. O alcance, exatamente. E mesmo depois de impresso, também você pode fazer o trabalho depois contínuo, né, da venda. Venda direta, essas coisas assim. Isso, exatamente. É importante sempre. Não é bom você que, vamos dizer, tem seu meio digital, insistir muito na venda, né? Porque senão acaba a sua audiência cansando, né? Então isso ela tem que ser de tempos em tempos. Você pode chamar para e reapresentar o livro, né? E você também estava me dizendo, né, sobre o lançamento do livro, depois de quando tiver impresso, né? Você já pensou em algum lugar para fazer esse lançamento? Eu pensei numa livraria aqui em Goiânia, que a gente conhece, né, a dona, que é da Nobel, Nobel, lá no Bougainville, que ele é uma livraria que apoia muito a cultura, né? Isso. Então, eu como atriz, já apresentei algumas coisas lá, assim, de leitura dramática, ali por perto, né, ali no Café Mundo e tal. Enfim, então a gente tem um contato com ela e é uma livraria intimista também, né? Que comunica bem com o meu livro. Sim. O livro, de certa forma, ele é um pouco intimista, né? Ele tem uma comunicação muito direta com o leitor. Entendi. Então eu pensei em fazer o lançamento, não falei com ela ainda, mas devo falar em breve. Estava esperando toda essa... são grandes parceiros nossos lá, tem muitos lançamentos são feitos lá. E o espaço é bacana, tem um café. Espaço gostoso, né, aconchegante. Isso. Eu creio que o lançamento vai ser lá. O acesso do público também é fácil. Isso. Né? Quando eu estava construindo essa questão do livro, eu fui dar umas pesquisadas na internet, né? E muita coisa eu não achei, mas, por exemplo, quando você chega numa editora, eu tinha essa dúvida. Eu posso chegar com o meu texto cru ou eu tenho que chegar com ele formatadinho, numa coisa original? Porque a maioria não sabe nem como chegar. Né? Eu ainda passei por outro processo porque eu tinha uma leitora que trabalhava no editor em São Paulo e ela falou, já me ajudou em um monte de coisas. Então, mas eu não sabia, falei, cara, mas eu vou mandar ele pronto, do jeito que está a seleção de textos, daí ela me ajudou a fazer capa, toda uma apresentação mais pronta, né? Mas se eu chegar numa editora, por exemplo, se eu chegasse aqui só com os textos selecionados, isso seria possível? Ou teria que ter uma apresentação? Logicamente, quanto mais preparado estiver o livro, com certeza é melhor, mas nada impede de você chegar com o seu texto cru, vamos dizer, só o texto ali, mais nada. Nós vamos te dar toda a orientação necessária que precisa para publicar. Principalmente, né, a questão dos elementos pré-textuais, os elementos pós-textuais, os elementos de capa obrigatórios. Então tem elementos obrigatórios e tem elementos que são opcionais, né? E isso tudo nós cuidamos disso para você. Vamos construir isso juntos, né? Então não tem problema nenhum você trazer o livro sem nada, né? Só te dando um exemplo, né? Então, elementos obrigatórios de um livro: falsa folha de rosto, ficha catalográfica, onde estão os dados técnicos do livro. Aí tem outros elementos que não são obrigatórios, né? Como uma bibliografia e entre outros elementos que não são obrigatórios, né? E elementos de capa, por exemplo, a orelha. Então é importante escrever um texto
para a orelha, ou pedir alguém para que escreva esse texto para a orelha. Tem a segunda orelha, ela pode ser um texto que ocupa as duas orelhas, pode ser 2 textos. Mas esse é uma biografia que vem nessa orelha, por exemplo, ou não? Pode ser uma biografia, pode ser uma avaliação feita por um profissional, por alguém da sua audiência, por exemplo, ou alguém da área falando. Tem o texto que vai na contracapa, geralmente é uma sinopse do livro, ou pode ser alguém comentando a respeito do livro. O ISBN, esse aqui é um elemento obrigatório, e a disposição da lombada do livro. Isso tudo é orientado por vocês, né? Nós vamos fazer isso juntos. Vai falar, olha, o livro poderia ter uma apresentação, quem que poderia fazer essa apresentação para você? Dentro da sua audiência, pode envolver a sua audiência para fazer isso, né? Porque isso vai valorizar a sua audiência também. Você que já tem essa audiência formada, né? O tipo de papel, esse aqui é o papel pólen, que é um papel amarelo. Ele é um papel específico para leitura, não são todos os livros que são feitos nesse papel, mas ele é um papel específico para leitura porque ele absorve, pelo tom amarelado, ele absorve um pouco a luz, diferente do papel branco que reflete 100% da luz, né? Então ele é um papel mais confortável para leitura. Não sabia disso. Então, deixa eu parar para pensar nisso. E a questão das páginas? Porque quando a gente passa para o Word mesmo, tem um número de páginas. Mas quando passa para o livro, a diagramação é diferente, não é? Exatamente, porque o livro, o padrão dele, né, é esse formato. O padrão do livro é o formato 15 por 21. 90% dos livros, 80% dos livros são nesse formato, né? Ele vai reduzir pela metade do que geralmente é feito no Word, né, que é feito no tamanho A4. Só que são utilizados no livro impresso, né, espaçamento entre linhas menores também, que são diferentes, né? E também o tamanho da fonte um pouco diferente. Então, é possível que ele aumente de 50% a 80% o número de páginas. E isso, somente depois de diagramado, nós vamos ter exatamente o número de páginas. E, inclusive, o orçamento, ele é uma estimativa. Se no final ele der um número de páginas menor, o preço vai ser reduzido. Se ele der um número de páginas maior, o preço vai ser suplementado. E a gente vai repactuar esse contrato também. Entendi. E qual que é o tempo o contrato assinado, o tempo para que fique pronto o livro? De produção. A parte de pré-produção, ela é muito difícil de ser quantificada, esse tempo. Porque depende, vamos dizer, da nossa equipe, equipes externas e do seu empenho também. Porque aí entra a parte de diagramação, de revisão. A revisão é algo que tem que ser feito com muita cautela, muita atenção. E mesmo assim é passível de sair algum erro, né? Mas é algo que não pode ser feito com pressa, né? Com prazo determinado. A parte, às vezes, de edição, porque pode ser que tenha que se trocar elementos, tenha que reescrever alguma parte, se identifique que precisa reescrever alguma parte, melhorar alguma coisa que não ficou bem escrita ou bem clara para o leitor. Você nos enviar todo o material, né? Os elementos que eu te falei, né? Apresentação, dedicatória, orelhas, última capa. Então, se tiver fotos, tabelas, então tudo isso, se ele vier tudo junto, isso diminui o tempo, né? E também quando nós apresentarmos o boneco para você, fazer a sua revisão também ali, vai depender também. Então é um tempo que eu não consigo precisar. Quanto tempo você vai levar para aprovar o livro? Então assim, mas o que eu garanto, depois de aprovado o livro, em 15 dias eu te entrego. Entendeu? A parte de impressão não leva mais do que 15 dias, a não ser que o livro tenha um acabamento muito especial, como capa dura, ou alguma outra aplicação que possa levar alguns dias a mais. Mas em 80% dos casos, em 15 dias eu entrego o livro impresso. Se você tem alguma dica, né? Você que já escreve aí há pelo menos 10 anos, né? Oficialmente, vamos dizer, nas redes sociais, para aquele escritor, né, que está começando a escrever.
Quais foram as suas dificuldades ou seus medos ali no início até você engajar realmente e começar efetivamente a escrever assim com segurança? Teve algum conflito, alguma dificuldade? Eu comecei a escrever como terapia, pra mim mesmo. Assim, eu mesmo falei, cara, eu preciso escrever pra poder ver o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Eu sempre gostei de me enxergar, né? Saber que dar nome às minhas emoções, essas coisas todas. Então eu comecei a escrever por isso. E eu lembro quando eu estava no 3º ano, eu tive um professor, chamava André, professor de física. Só que eu conversava muito com ele. E um dia eu conversando, ele falou, nossa, ele gostou do que eu falei. Eu falei, eu escrevi sobre isso. Ele falou, deixa eu ler. Eu mostrei pra ele. Ele falou, Renata, eu tinha um blog, mas um blog privado, que eu escrevi só pra mim. Se a pessoa colocasse no Google, ela não ia achar, né? Aí ele falou, Renata, deixa de ser egoísta. Deixa as pessoas lerem um pouco sobre né? Isso que você fala é bom, faz bem pra gente, ilumina a gente. Eu achei engraçado, que eu não tinha essa pretensão. E foi quando eu comecei a publicar. Então, eu acho que a escrita, o povo fala que é muita transpiração, também, né? O exercício traz a perfeição, né? E todos nós temos que aprender até o fim. Mas muito vem de dom, muito vem das suas influências de leitura, porque tem gente que fala, eu leio muito. Tá, mas qual que é a qualidade do que se lê? Eu acho que a qualidade do que se lê determina como você escreve também. Porque a gente é o que a gente come, tanto na alma, como no físico, como no espiritual. Então, eu sempre gostei muito de ler Jane Austen, de Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray, C.S. Lewis. Vários livros, eles são um pouco diferentes, né? Tem focos diferentes, mas são linguagens que eu me identifico, que é um pouco mais profunda, enfim. E eu lembro quando eu comecei a escrever, eu floreava muito, e que não é ruim, mas eu percebi que as pessoas, eu escrevia um texto, ficava bonito o texto. As pessoas falavam, nossa, que bonito. Eu falei, cara, não entendeu nada. Se falou que bonito é porque não entendeu. Achava bonito, mas ela não conseguia captar completamente aquilo. Eu falei, não, o meu objetivo ao escrever é comunicar. Seja para quem é letrado ou não, né? Para quem tem estudo ou não. Ou até quem tem inteligência emocional, porque tem gente que tem inteligência e tem intelectual, mas no capta porque a emoção é burra, né? A emoção não tem aquele conhecimento. Então eu tenho que me fazer comunicar. Então coisas que eu poderia escrever em 5 linhas, eu tinha que escrever em 10. Porque você tem que... Ainda mais hoje em dia, né? Que tudo dá mimimi, né? Você tem que especificar, tem que dar uma... Explicar. Tem que explicar tudo, vírgula por vírgula, porque senão o povo acrescenta algo que você não quer. Eu acho que o máximo que a gente puder explicar para que as pessoas não deduzam é melhor. Porque senão você escreve... Acho que é Mário Quintana também que fala... Tem uma frase que fala... Você escreve uma coisa, o leitor entende outra e no final das coisas, a coisa não foi propriamente dita. Então assim, existe até interpretações que o escritor nunca imaginou, né? Eu estava conversando ontem com um amigo, ele falou, Renata, mas seu texto, de onde você tirou isso? Não escrevi isso não. Então assim, eu falei, e ainda a leitura do leitor, né, depende muito do olhar da pessoa, né? Ela lê de acordo com o que ela é. Isso. Então, tudo isso muda. Então, justamente por isso, por essas diferenciações de cada um, o seu olhar é diferente do meu. Então eu tenho que fazer o máximo para aproximar ao que eu quero dizer. Senão cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu acho que para escrever bem, eu acho que é honestidade. As pessoas querem verdade. As pessoas, eu acho que é por isso que as pessoas começaram a gostar muito assim, do que eu escrevo. Porque elas falavam, nossa, você fala com verdade. Porque eu colocava a verdade nua e crua, eu expunha mesmo, né? Eu expunha as coisas que muita gente esconde. Então, eu acho que o mundo já está tão falso, né? Tão fake, que a intelectualidade é fake, né? O Instagram é fake, a vida é fake. Então, quando elas se deparam com a verdade, isso atrai. Isso assusta alguns, mas atrai quem quer a verdade. Isso. Então, eu acho que a verdade, ela tem gerado essa busca. Escrever com verdade, escrever com clareza, escrever com boa intenção, né? Eu acho que a leitura, eu acho que a arte, né? Antes de escrever, eu sou atriz, né? Eu acho que a arte ela tem que comunicar uma boa mensagem. A arte por si só não faz sentido, né? Ela tem que comunicar para poder elevar o nível da sociedade, não é apenas para retratar a sociedade. Eu acho que você tem que ler um livro e terminar o livro melhor do que você começou. Você tem que ir ao cinema e falar, nossa, eu saí melhor do que eu entrei. Eu acho que a arte tem essa função. Isso.
Então é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento levar para os meus leitores. E quando eu escrevia para me ler. Porque quando eu escrevi como terapia, né, que colocava em contos, colocava ficções, muita coisa que acontecia comigo, muita coisa que eu observava nos outros. Então, quando eu escrevia, depois eu lia, eu falei, cara... Aí daí eu me entendia e conseguia processar tudo, né? Digerir o que estava acontecendo para poder avançar emocionalmente, avançar no desafio que eu estivesse enfrentando. Eu acho que essa leitura é importante. Renata, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco e desejo sucesso no seu livro, que você tenha uma brilhante carreira literária. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e tirar minhas dúvidas, foi importante. Estamos à disposição. Obrigada.